Bem-vindos ao Free Bet Show, Part by Betano. Este é o episódio 127 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Alex, é semana europeia, portanto já sabes como é que eu estou, não é? A verdade é essa. Eu fico sempre mais excitado quando há Liga dos Campeões e Liga Europa, e Conference League naturalmente. Sim. E esta semana vamos ter, já lá vamos. Primeiro, vamos dar aqui uma olhadazinha ao nosso chat do YouTube. E agradecer pelo apoio fantástico e com o convidado de migas que passámos os 200 likes. É tão bom de ver. É verdade, e as 5 estrelas do Spotify que nos ajudam muito têm vindo a aumentar. A malta não se esqueceu. Obrigado a todos. A malta não se esqueceu. A malta viu. Sim. Muita malta a ver. E comentaram e puseram like. Nós passámos essa cifra dos 200 likes no YouTube, como o Alex disse bem. Nós gostamos sempre de ver isso, portanto obrigado a vocês também. Um obrigado já agora ao Amigas que esteve aqui e deu muito valor aqui ao nosso programa. Trouxe muito valor sem dúvida aqui. É verdade. E o Migas, tal como o 27 Diogo e o Alex, fizeram com que eu apostasse o meu bigode e com que tu apostasses o teu cabelo. Isto é grave. É grave. E o que é grave é que o Barcelona vai vencer a Liga dos Campeões, Pedro, por isso prepara-te, vais ficar sem o bigode. Por isso, obrigado 27 Diogo por este momento de inspiração e um excelente desafio que foi puxado também pelo Migas. Eu digo-te a ti obrigado 27 Diogo porque o Alex vai rapar o cabelo dele, eu não vou rapar o meu bigode. E também congratular o PSG que venceu a Liga invicto, Verdade, ok? Alex. Com Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, João Neves, mas nós vamos falar aqui mais à frente deste episódio acerca do tema. E também David Lavredas, gostei muito de ver ele a meter o melhor 11 do Porto, ok? E fez o exercício, mas disse que Virgil van Dijk tem de estar à frente do Pep, e eu também concordo com esse take do nosso amigo David. Já eu não concordo, mas pronto, é assim mesmo, David. É isto que o David fez, é o que nós pedimos que vocês façam. Exato. Comentem as nossas opções e também as vossas para vocês discutirem entre vocês e nós também aqui darmos uma olhada. Dar um abraço ainda ao Tiago Martins, 6082, porque diz ele que já nos acompanha há bastante tempo aqui no Private Show, mas que nunca tinha tido a coragem de comentar. A ousadia e, portanto, de comentar. A ousadia, exatamente. E portanto, desta vez diz ele, nunca me atrevi a comentar, é a minha primeira vez. Portanto, Tiago, um grande abraço a ti. Nós fazemos questão de relevar aqui as primeiras vezes. Portanto, cá estás tu, levar aqui um abraço do Private Show. Alex, houve aquela luta habitual entre aqueles dois. JC Janeiro e Lord Metal, se vê que é um Moreira também. Foi o JC Janeiro desta vez o primeiro, o Guilherme Moreira também comentou. Tentem ser os primeiros. É verdade, ou a primeira vez, também estão mais que bem-vindos aqui no Private Show. Sem dúvida, Mas sem dúvida. mais que bem-vindos, sentimos o Benfica no Estádio do Dragão, Pedro, porque sim, às tantas, 40 segundos e tivemos um gol de Pavlidis, e não foi só isso. Pavlidis oficialmente está na história do campeonato português a marcar o primeiro hat-trick em casa do Porto. Pelo Benfica. Foi a primeira vez que aconteceu. É verdade. Pavlidis. Como é que te sentes, Pedro? Alex, é que a única vez na história... obviamente, eu tinha feito aqui a antevisão, fizemos aqui os três, eu, tu e o Migas, e eu já tinha falado da questão da vitória do Benfica. E falámos aqui, nós temos falado há muitas semanas, desde o hat-trick ao Barcelona, do acrescente que Pavlidis deu ao seu jogo e à equipa do Benfica. Ou seja, já fazia tudo aquilo que fez, sem bola e com bola, mas faltava-lhe essa confiança extra para os gols. E Pavlidis agora tem, né? O Alex dizia muito bem, isto é um recorde. Portanto, Pavlidis entrou na história, quer quisesse, quer não quisesse, porque apenas na década de 40, José Águas, pai de Rui Águas, também ele, ambos pontas de lança na história do Benfica, tinha marcado um hat-trick na inauguração do Estádio das Antas, mas jogo não oficial. Portanto, em jogos oficiais, em partidas oficiais, Pavlidis é o primeiro jogador da história do Benfica a apontar um hat-trick em casa do Porto. E só 6 jogadores marcaram um hat-trick frente ao Futebol Clube do Porto. E desde Rui Águas não tinha havido ninguém. Portanto, Rui Águas jogou anos 80 e início de 90 pelo Benfica. Portanto, vejam bem há quanto tempo isto não acontece Surreal. Também. E tenho de dar aqui... A primeira coisa que eu tenho de exaltecer é Bruno Lage. Bruno Lage chegou ao Benfica, viu, venceu a Taça da Liga, vai para o final da Taça de Portugal, porque vai passar com o está nesta luta titânica pelo campeonato. E valoriza o plantel. Valoriza o plantel. Há muita gente que iria apontar o dedo a Di Maria, iria apontar o dedo a Florentino Luís, talvez com um treinador diferente, mas com Bruno Lage, ele valorizou este plantel e tem de ser congratulado, porque sim, estamos a ver um Benfica diferente e com ambições sérias de vencer o campeonato e vencer... Como o Pedro Azevedo disse, audaz. Eu sei que fui audaz. O do Pedro é audaz, mas se acontecer, és o primeiro e o único em Portugal que disse naquele momento. Só vitórias para o Benfica até ao final da época. E eu quero dar um parênteses aqui. Mesmo assim, no Estádio da Luz, eu vou com o Sporting. Eu sei que sim. E eu sei que disse empate quando foi Benfica. E depois disse Sporting, mas o Guilherme convenceu-me. O Guilherme convenceu. O Alex comentou isto comigo. Mal acabámos de gravar esse episódio assim, é para o Pedro. Porque eu disse, então, mas o Alex, mas tu me daste ele assim.
o Gyökeres levou-me a isto. E eu posso dizer que isto é real, isto é verdade. Nós temos, eu sou uma testemunha, há mais testemunhas aqui nesta sala neste momento, portanto, Alex, tens toda a razão. Deixa-me dizer-te o seguinte, eu fiz essa previsão do Benfica, obviamente, como disclaimer, nós fazemos previsões. Sim. Depois as coisas podem não acontecer nada como nós achamos. Aliás, eu já errei imensas previsões. Sim. O que me pareceu foi que este Benfica, de facto, está neste momento de confiança. Mas a preparação... aquela evolução que nós tínhamos visto do Porto, e já lá vamos ao Porto, que eu sei que eu e tu temos coisas para dizer sobre o Porto, mas só um toquezinho rápido para justificar a Benfica. Aquela evolução que nós vimos nos últimos 2 jogos do Porto ainda era curta para eu poder dizer que este Porto ia ser e que ia vencer o Benfica. Eu podia ter sido cauteloso e empate, mas eu achava mesmo que, com a profundidade do plantel do Benfica, repara as substituições que Bruno Lage faz ontem. Sim. Bruno Lage precisa de pôr um avançado experiente para congelar o jogo, para ganhar duelos e faltas, Belotti. Precisa de um extremo que entre, que tenha a capacidade técnica para ter bola, mas também para não deixar o Benfica ter 1 para 1 e de criar perigo ao Porto. Causa desequilíbrio. Entra Sheldrup. É preciso haver retoques, quer na defesa, quer no meio campo. Entra Dal. Alternativa a Tomás Araújo. Isto é um banco muito bom do Benfica. Exato, o melhor e, portanto, plantel. É isso. Essa profundidade de plantel e o momento atual de confiança fez-me crer que, de facto, o Benfica estaria com um pé à frente para este clássico e para este último terço de época. Mas, como eu disse, são previsões, vamos ver daqui para a frente. Adoro. E o que tu dizes muitas vezes no pre-match show e referiste no início desta temporada, quando viste que Bruno Lage agora que estava no Benfica, disse Bruno Lage é um especialista na preparação de jogos. Vimos com o Barcelona, vimos com o Bayern, apesar da derrota, vimos a forma que o Benfica jogou. Houve preparação e notou-se, especialmente neste jogo no Estádio Dragão, que os jogadores do Benfica, a nível de organização posicional, sabiam exatamente para onde ir. Estavam mais preparados. E com quem? E quem é que era o treinador em campo, Alex? Frederic Oshins. Impressionante. Porque a inteligência tática que Frederic Oshins tem é de classe mundial. É um dos jogadores mais inteligentes que eu alguma vez vi no campeonato português. Vou ser audaz e dizer isso mesmo. E também Álvaro Carreras é dos melhores laterais esquerdos, sem dúvida alguma, que eu vi no Benfica. Que eu já vi, é verdade. O Grimaldo, quando chegou, não era assim. Não era assim. Demorou bastante mais tempo a chegar ao nível que Carreras já tem. Espanhóis, Carreras é uma opção viável a ser titular a defesa esquerda na vossa seleção, apesar de haver Baldé, apesar de haver Grimaldo, existe Álvaro Carreras, que sim, para mim foi o melhor lateral, a jogar frente a Lamine Yamal. Isso está estampado sem dúvida. Esta época já ninguém tira 2 coisas a Carreras. Para mim, Alex, uma, esta que tu acabaste de dizer, e a segunda, e eu vou ser audaz a dizer isto, até ao dia de hoje, Álvaro Carreras, para mim, é o melhor jogador da época do Benfica. Da época 24-25. Audaz. Pavlidis para mim. Pavlidis para mim, porque sim, agora este nível de forma, a frieza... Deu um up na sua forma. E marca um hat-trick ao Futebol Clube do Porto e ao Barcelona. Ok? Por acaso é verdade. Há pouco... Isto é audaz. Nós, eu e o Alex, estamos aqui batendo bolas... Uma primeira parte do frente ao Barcelona. É verdade, uma parte, é verdade. Eu e o Alex estamos aqui batendo bolas sobre o Clássico e hoje temos também mais tempo para abordar aqui esta questão do Clássico. Eu acho mesmo isto que disse sobre Carreras, pela regularidade, ou seja, pela qualidade em regularidade, na época toda, mas concordo contigo, não deixo de concordar contigo, ou seja, não concordo que o Pavlidis seja melhor, porque eu acho que é Carreras, mas Pavlidis deu um up no seu jogo, com esse hat-trick que tu falavas, e ele de facto já jogava muito bem antes. Isto era um facto. E mesmo não falando de Carreras, falando de Dal, a verdade é, o Benfica tinha o Cabo Ré, o Benfica percebeu que não iria ter o Cabo Ré, arranjou a solução, despachou e disse, não, Samuel Dal é aqui, confiamos, vamos arranjar aqui uma alternativa ao nosso erro. Aceitação do erro. E sim, o Benfica agora, notoriamente, fez um melhor mercado de inverno. Agora é mais que notório, por isso imagina-se também o Manu Silva fosse uma alternativa neste plantel teve aquela lesão gravíssima, sem Exatamente. Dúvida. Não, olha, Alex... E conseguimos também dizer que o maior problema do Benfica, porque sim, foi um grande jogo, mas a lateral direita. Agora com a lesão de Tomás Araújo, notou-se que Samuel Dal não está confortável naturalmente na posição do outro lado do campo. Nem não é lateral exigível que esteja super confortável. Concordo contigo, Alex. Ou seja, também há aqui que apontar esses aspectos. Com a lesão de Tomás Araújo, já está lesionado há uns tempos, neste momento fica curto as opções do Benfica. Agora, o que é facto é que, com esta confiança que nós já falamos, este momento de forma de jogadores que estão... Repara, é que Pavlidis cresceu. E falta um, Di Maria. Di Maria regressou agora. Nós dissemos aqui, é jogador destes jogos, é jogador de jogos decisivos, é jogador do último terço de campeonato. Di Maria aparece assim. E depois tens um jogador, Alex, que... Toda a gente pensava que já não ia voltar ao nível em que está
atenção ao jogo de Kerem Aktürkoğlu. Eu vou dizer aqui, a nível de jogo completo, sim, com bola e sem bola, é o melhor jogo de Kerem Aktürkoğlu pelo Benfica. Sem dúvida. É este. Ou seja, pela dificuldade do jogo em si, pela tensão do jogo, e com bola e sem bola. Fisicamente aguentou mais do que eu costumo aguentar. Sim, sim. E nós falámos sobre isto aqui na semana passada também. Portanto, acho que aqui, para além deste momento de confiança coletivo, tem jogadores como Otamendi, como Kerem Aktürkoğlu, como Pavlidis, que estão a crescer de forma a olhos vistos e que rebentam com adversários assim. Eu não fiquei chocado, mas ver Di Maria envolvido defensivamente tanto neste jogo, verdade, foi tão... Verdade. É dar mérito Olha, a Di Maria. Há pouco falavas sobre o planeamento estratégico de Bruno Lage. Eu junto ao planeamento estratégico o conseguir convencer mentalmente os jogadores. Sim, sim. Aquilo que Di Maria fez, é preciso um treinador entrar na mente de um jogador como Di Maria e dizer: Di Maria, isto de facto é uma final, eu preciso de ti ao nível das finais, mas também sem bola. Exato. E Di Maria cumpriu. E sai chateado. É porque é um animal competitivo. Exatamente. Porque é um animal competitivo. Mas congratular novamente Bruno Lage, porque existe uma gestão de plantel obrigatória. Verdade. E sim, agora nós vemos neste tipo de jogos. Por isso, benfiquistas estão em altas, 9 vitórias seguidas. Metam nos comentários as vossas opiniões. E agora, falando um pouco do Porto, obviamente temos de falar aqui do Porto num sentido de melhorar, porque nós vemos que o Porto tem jogadores para criar, para fazer diferença. E que tem intenção de chegar a um Fábio Vieira, notoriamente, teve um mau jogo. Estava frustrado, claramente. E se houve um bom jogo de Cockstreet e Florentino, notoriamente, ia haver um mau jogo de Fábio Vieira. Exatamente. O jovem prodígio do Porto foi o jogador que mais me impressionou neste jogo, devido à vontade de querer fazer a diferença. Dentro daquele marasmo coletivo que houve no Porto, ele quis pegar na bola e quis tentar assumir o jogo. Foi o primeiro jogador a rematar contra a baliza. Contra a baliza mesmo, na segunda parte. E sim, falta objetividade desta equipa do Porto e na criação, especialmente vindo de trás, vimos que o Eustáquio, para jogar contra uma equipa do Benfica, com a ideia de jogo de Martin Anselmi, há muitas dificuldades. Desde logo porque não pode ser ele o primeiro construtor de jogo. Exato. E portanto, se calhar se o Eustáquio já estivesse no meio campo e fosse outro homem a pegar um jogo dessa maneira, a questão é que o Porto, e nós já falámos sobre isso, não tem um defesa central para assumir não é essa posição, é essa função. Porque aqui mais do que posições, eu e o Alex temos falado de funções. Toma as Pérez. Exatamente, poderia ser esse homem. O plantel não está feito para a ideia de jogo de Martin Anselmi. Há aqui coisas que não jogam uma coisa com a outra. Exato, daí dizemos Tomás Pérez, porque é uma contratação que é feita no final do mercado. Por este treinador. Exato, e por uma posição que é necessária haver no Futebol Clube do Porto, mudança. A de livro. Exatamente. A tal antiga posição de livro. Alex, deixa-me só dizer-te sobre o Porto, que de facto nós sentimos duas coisas que temos vindo a alertar à mesa aqui no programa, Alex. Eu e tu. A grande desorganização defensiva. Eu quando digo desorganização não estou a rasgar. O que eu digo é, reparem nos gols do Benfica, quer bola parada, quer transição, quer em organização ofensiva do Benfica, parte de erros de posicionamento, de desalinhamento da linha defensiva. E isto é uma grande pecha que o Porto tem tido e que Diogo Costa tem sido um grande bombeiro ao longo da época. Sim. E por outro lado, com bola, o que nós já falámos, quando há adversários que neste caso conseguiram secar a criatividade de Fábio Vieira na primeira fase de construção, ou naquela ligação entre a linha média e a linha da frente, Cocos e Tino, como tu disseste, conseguiram fazer isso, o Porto perde essa criatividade. Exatamente. E com essa criatividade ganhou o quê? Também confiança, acreditar, e faltou neste jogo. É isso mesmo. E Diogo Costa logo sofre o primeiro gol, quer inspirar os seus colegas de equipa. Já aconteceu antes com Diogo Costa, ok? Ter de mudar uma situação como esta. E ele virou-se para os colegas, como capitão que é, e como portista que é, e disse assim, calma, primeiro minuto de jogo, faltam 90 minutos para jogar. Existe aqui matéria-prima para fazer uma grande época, na próxima época, eu acredito. Serão precisos também os tais reforços que eu e tu falamos, adequados à ideia de jogo e também ao clube. Exatamente. Portanto, é preciso este intermédio. Por isso, sim. Mentalidade de Porto e adequação àquilo que Anselmi quer. Não esquecer que Galeno e Nico Gonzalez saem em janeiro. 2 jogadores importantíssimos. E vão haver novas referências. Por isso é acreditar em William Gomes, acreditar numa das melhores jovens promessas aqui da nossa Liga Portuguesa. Sem dúvida. Samu, que tem 21 golos, 3 assistências. O único problema é que 4 desses golos são em 2025. Sim, não está a fazer um 2025 de bom nível. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ontem, não jogando bem, lá deixou o dele. Sim. Estava atento na área para marcar. Portanto, Samu parece... Atenção, eu tenho ouvido críticas muito injustas a Samu. Não, eu também acho. Sabes essas críticas que fazem lembrar as críticas a Darwin quando estava no Benfica. A Pavlidis. Ou a Pavlidis nisso. Mas eu comparo mais o Samu no estilo de jogo ao Darwin. Ou seja, aquele ganhar da profundidade, o cavalgar, o ir ao duelo,
não participar tanto no jogo cá atrás por não ter esse detalhe técnico, por exemplo, Alvidiz tem. Sim. E eu, portistas, lembrem-se, e benfiquistas, lembrem-se do rasganço que fizeram a Darwin Núñez na primeira época de Benfica e lembram-se da segunda época de Darwin no Benfica. É verdade. E eu peço para olharem para as características de Samu para ver o que já fez esta época. Exato. E o que pode vir a fazer com confiança e com um plantel também construído para aproveitar as suas qualidades. Selecionado pela seleção Não espanhola. é por acaso que vai a seleção espanhola. Exatamente. E, portanto, também calma com as críticas a Samu. E não é por acaso que nós agora vamos falar da Champions League aqui no Pre-Bet Porque Show. eu disse, Porque sim, não é semana por causa de do Champions. desafio, não é por causa do desafio de perder o cabelo ou perder o bigode, que sim, isso também vai ser um grande desafio, Pedro. Isso dá-nos outra motivação, mas eu e tu sempre estivemos motivados para falar de Champions Mas League. primeiro queremos fazer aqui um desafio um ao outro, que é o MVP de Pois cada temos. uma das jornadas Temos. para nesta fase, quartos de final da Liga dos Campeões. E então vamos começar aqui, Pedro. Alex. Arsenal Real Madrid, quem é que vai ser o MVP? Arsenal Real Madrid, para mim, vai e tem que ser Kylian Mbappé o MVP. Deste jogo, desta primeira mão e da eliminatória em si. Concordo. Para o Real Madrid chegar à final da Champions, eu espero que não, por causa do Paris Saint-Germain, mas Kylian Mbappé, Alex, tem que estar a um nível top. No elevadíssimo. lado do Real Madrid concordo plenamente com o que estás a dizer, Kylian Mbappé, mas audaz, eu vou dizer Mbappé, mas audaz, Bukayo Saka também se pode claro. afirmar como MVP, porque sim, se o Arsenal fizer história frente ao Real Madrid, é devido a Bukayo Saka, que já tem 252 jogos, 68 gols e 65 assistências, com a tenra idade de 23 anos no Arsenal. Alex, e esta época o Saka esteve agora muito emocionado, como sabemos, e apesar disso tem 14 golos, 6 assistências na época pelo Arsenal. Eu concordo contigo. E Jude Bellingham também volta à Inglaterra. É verdade. E pode ser aí um regresso interessante, mas eu concordo contigo. Então tu vais em Mbappé como eu. Então ambos concordamos em Kylian Kylian Mbappé Mbappé ser o MVP Se do alguém Arsenal a Real Madrid. sobressair claramente do lado do Arsenal, eu vou contigo. Vou buscar o Saka. E já foi o MVP frente ao Man City e depois frente ao Arsenal, faria todo o sentido. Bayern Inter, o MVP para mim tem de ser Harry Kane. Concordas, Pedro? Não concordo. Não concordo contigo. O meu MVP é do lado do Inter de Milão. Ok. E eu vou ser audaz. Eu vou Federico Di Marco. Gosto. E vou dizer-te porquê. Tu sabes porquê. A forma como o Inter de Simone Inzaghi joga explora ao mesmo tempo, em simultâneo, as duas alas. A ala esquerda, com Di Marco com qualidade técnica a participar no jogo, a tocar com os médios, Barella, Charanoglu, sim. a ir lá à frente, cruzar e rematar. Ele marca muitos golos Verdade. de fora da área. Entra muito bem ao segundo poste na área e também cruza muito bem. Do outro lado, Denzel Dumfries é um cavalo pela direita. E, portanto, para mim, Di Marco, esta dupla de alas do Inter, Di Marco Dumfries, mas eu vou com o destaque para Di Marco, que é um jogadorzaço, será muito importante no detalhe tático contra o Bayern de Munique. Eu acho que o jogador mais importante do Inter de Milão, neste frente a frente com o Bayern de Munique, para mim é Nicola Barella. Pois. Porque Barella tem de neutralizar Joshua Kimmich, porque sim, se vai parar o Bayern de Munique, é a parar o motor do Bayern de Munique. De Kimmich, exatamente. É o cérebro de Kimmich, exatamente. Sem dúvida alguma, está a ter uma época nivelado com Vitinha, com Pedri, Joshua Kimmich também. Está em grande, é verdade, concordo contigo. E não é muito falado, A malta infelizmente. porque a malta vê menos a Bundesliga, mas atenção ao que Kimmich anda a jogar. E é a verdade, seleção sim, senhor. alemã, lateral direito, verdade. como alternativa. Por isso sim. É um craque. Mas o meu MVP Harry do Bayern Inter é o Harry Kane, que já tem 59 golos marcados na Liga Alemã desde a época passada e marcou a todas as equipas possíveis na Liga Alemã. E vai finalmente Alex levantar um troféu, não é o da Champions, é o da Bundesliga. Mas Harry Kane merece claramente, por isto que o Alex acabou de dizer e pela carreira fantástica que tem tido num clube que não ganhava títulos, merece ganhar um título sem dúvida. E o PSG Aston Villa, Pedro, como é que nós vamos? Eu acho que vamos com o igual, não é? Eu não sei se vamos. Não? O teu é português? Dembélé. Dembélé, ok. É o Vamos MVP do Dembélé. PSG. Aston Villa que em 2025, Pedro, Manda lá vir isso. 22 jogos, 25 golos, uma assistência. E quantos golos de penalti? Só um gol de penalti, ok? É em 2025. impressionante, atenção. É a época Isto é surreal a época que ele está a ter. Top 5 para a Ballon d'Or. É e não é por acaso Dembélé. que é invicto também na Liga Francesa. Não, como Alex, concordo sem dúvida contigo. Eu vou também, para mim, o MVP no PSG Aston Villa é Dembélé também, Ousmane Dembélé. O Dembélé, o ambidestro, o fantástico ambidestro, para mim está a ter o destaque que não tinha antes. E Dembélé é uma das caras, nós temos falado de outros jogadores, é uma das caras da nova época, da nova era Paris Saint-Germain. Sai Mbappé e entra Dembélé. Tá é a era de saírem os galácticos e de haver um processo coletivo muito bem trabalhado que explora depois
as individualidades, como Barcola, como Doué, como Dembélé, que como Kvaratskhelia, naturalmente. É uma equipa privilegiada por ter um português tão inteligente como o Luís Campos, não é? Sem dúvida. Désiré Doué é dos melhores jogadores de 19 anos do mundo. E isso deve-se à dupla Luís Campos e Luís Henrique. Exato. Os dois têm um olho clínico fantástico para o futebol, como nós sabemos, há anos, em diferentes clubes, e portanto parece-me que sim. Dembélé será o grande destaque individual de uma equipa que coletivamente está a um nível fantástico. Eu digo aqui, o PSG, eu acho que vai ganhar a Champions, já te disse isto a ti, disse isto aqui na semana passada. Já disseste e acho que é a equipa que está a praticar o melhor futebol na Europa. Isso concordo plenamente. E Désiré Doué, para mim, é o favorito a vencer a Golden Boy. Se não for ele, vai ser Pau Cubarsí, do Barcelona, um dos melhores defesas centrais do mundo. Depende se calhar de quem for mais longe na Champions, não é, Alex? Désiré Doué, para mim são os dois favoritos. Quem fizer a melhor Champions daqui para a frente, é uma pena que o João Neves não ganhou, porque sim, tivemos aquele jovem prodígio no Barcelona, que para mim também já é top 5 de Ballon d'Or. E Alex, aqui a última jornada, Barcelona-Dortmund, para mim o MVP vai ser uma cara conhecida para os adeptos do Dortmund, Lewandowski, my friend, porque sim, 27 jogos frente ao Dortmund, 27 gols. Quem é que tem estas estatísticas? Eu vou dizer uma coisa, não há melhor exemplo de lei do ex do que Robert Lewandowski contra o Borussia Dortmund. Isso é uma grande verdade que o Alex disse aqui. E esta época tem 44 jogos, 38 gols, 3 assistências. Prestem atenção a esta época de classe mundial de Robert Lewandowski, que fala-se que irá se reformar, retirar do futebol na próxima temporada. Seria Alex, sair em estilo no eu Barcelona. Eu podia neste destaque, mas eu vou por aquele que para mim de facto é o grande motor, o grande cérebro da equipa do Barcelona. Eu tenho que ir com Pedri. Eu acho que o cérebro de Pedri será fundamental. Naturalmente, Rafinha, Lamine, naturalmente o Barça tem jogadores em todas as posições para dar e vender. Aqui não há questão. Mas Pedri, para mim, quando o Pedri está bem, o Barça está bem. Quando o Pedri se apaga, o Barça apaga-se. E portanto, Pedri bem, para mim vai ser o MVP desta jornada. E nós dissemos, um dos jogadores mais subvalorizados da França é Jules Koundé. E olha só esta estatística: 6 jogos consecutivos a jogar. Koundé, isto o homem joga ao meio, joga à direita, joga sempre. Isso é facto. E a lateral direito, já não é um problema, porque Jules Koundé joga ao mais alto nível. E Pedri, produção, obrigado. Pedri já foi MVP em 15 dos 20 jogos de 2025. Mas, que amigos, números são estes? Então as odds são do meu lado para Pedri ser MVP neste Barcelona Borussia Dortmund. Grande Pedro. Obrigado, produção, por validarem a minha escolha. E será que as odds estão do lado do Manchester United para vencer a Liga Europa? Porque sim, nós todos sabemos e já referimos em peribetos shows passados que o tipo de contratação que o Manchester United pode fazer com Liga dos Campeões e sem Liga dos Campeões é completamente diferente. São duas fases diferentes. Exatamente. Contratam um jogador em desenvolvimento perto de chegar àquele alcance de classe mundial, ou contratam imediatamente o jogador de classe mundial. Chega, vê e vence, não é? Porque sim, eu já tenho aqui a confiança para dizer que o Manchester United na próxima época Rashford vai ser vendido, Aston Villa que o compra, Anthony vai ser vendido pelos excelentes jogos que está a fazer no Betis. Acho que o Casemiro também já não fica, Lindelof também já não fica, Luke Shaw não fica. Isto é 1 milhão Mount não fica. em salários Mount por não semana. Deve ficar. Mount acho que fica. Achas que fica? Acho que Ruben Amorim sente que ainda consegue puxar por ele. Exatamente. E o Gart Mount pode ser um meio campo realista, nós vemos no futuro. E eu acho que o Ruben Amorim poderá pensar em Mount um projeto de Pedro Gonçalves. Mas para algo ele. que nós já vemos, e eu sei que eu e tu, Pedro, nós vemos semana sim, vemos o Manchester United de Ruben Amorim, já vemos uma organização de jogo, já vemos a ideia de Ruben Amorim posta em ação no Manchester United e Guardiola nunca venceu. Não, já venceu, mas no passado recente, nos últimos confrontos, nos últimos 3 confrontos... Esta época não venceu o Ruben Amorim. Exatamente. Perdeu contra o Sporting de Ruben Amorim. Duas derrotas. Perdeu contra o United no Etihad. E agora empatou 0-0. 2-1 em que tivemos Amad Diallo em grande destaque neste jogo. Tu falavas de uma equipa mais organizada e para mim essa é a grande diferença, Alex. Pergunto se concordas comigo e perguntem em casa também. A organização defensiva do Man United está a começar aos poucos a entrar nos eixos. Sim. Com aquilo que sabemos que o Ruben Amorim gosta. Porque já tem... O Ruben Amorim no Sporting fez o mesmo. Começou por trabalhar atrás para depois então catapultar aqui para a frente. Exatamente. E começa a ver isso no United. E esta... Tu na altura disseste muito bem, Alex, estou a ter esse mérito. A contratação de um jogador como Dorgu, por exemplo, foi fundamental para isto. Exatamente. Porque ele consegue ter muito mais segurança ali à esquerda, ao mesmo tempo que tem um ala que lhe dá essa profundidade no corredor. Exatamente. E agora, quando eu falo com um adepto do Manchester United, ele não está só a dizer mal do Ruben Amorim, mas está a dizer que a política de contratações que o Manchester United até agora... tem de fazer no verão tem de ser para ajudar Ruben Amorim. Exatamente. E o maior problema do United neste momento
é a finalização. É no último terço do campo. Garnacho, Højlund, Xerxes, ninguém destes jogadores que eu acabei de referir, na próxima época consegue marcar mais do que 20, 25 gols na Premier League. Concordo. E até digo, na Liga, isto para mim é, não vou dizer embaraçoso. É escandaloso. É escandaloso, exatamente. O Manchester United, os melhores marcadores na Liga, serem Bruno Fernandes em primeiro com 8 golos, Amad Diallo, que já está lesionado há meses, em segundo com 6 golos, Garnacho, 4 golos, Xerxes 3 e Højlund 3. Højlund jogou 26 jogos esta época na Liga. Xerxes jogou 31 jogos na Liga. Eu sei que não foram todos a titular, mas não venham com falta de oportunidades, falta disto. O Ruben está a dar todas as oportunidades possíveis a Xerxes e a Højlund para se mostrarem como os pontas de lança e os jogadores que podem fazer a diferença. Mas eles não estão a corresponder. Por isso, Man United correspondem nas transferências no próximo verão. Alguém me presta uma caneta para eu assinar por baixo o que o Alex acabou de dizer sobre o Man United. Alex, concordo sem dúvida contigo. Tem de ser. Desses nomes, deixa-me dizer-te o seguinte. Para mim, quem não tem mesmo hipótese de ficar é Garnacho. Eu acho que Garnacho é jogador, desculpem dizer isto, de Wolverhampton. É jogador de equipa meramente de transição. E não é jogador de equipa que luta por títulos e que luta para ganhar os jogos todos. E o Man United quer chegar a esse patamar, não pode ter jogadores, na minha opinião, como Alejandro Garnacho. Não é um mau jogador, é um bom jogador. Não é fantástico. Se o Elanga estivesse neste Manchester United, teria mais gols do que Garnacho? É verdade, para mim tinha. 100%. Para mim tinha. E nós vemos a forma que Elanga estava a jogar frente ao Man United, era quase a dizer, venham buscar, eu volto e farei a diferença. Por isso digam nos comentários quem é que são os jogadores. Iriam buscar. Será o Osimhen, será Šeško, será um sueco que é muito popular aqui em Exatamente. Portugal? Digam nos comentários. Exatamente, ok, Alex. pessoal? Olha, Alex, para fecharmos este episódio, vamos ao nosso 1x2, que esta semana é mais curtinho e eu acho que é o mais fácil que já fizemos. Eu acho que sim, Pedro. Eu acho que se eu e tu não fizermos 4 em 4 e vocês em casa também, eu acho que esta semana é esta semana que vamos ter 4 em... Ou seja, toda a gente vai acertar nas jornadas. Toda a gente vai acertar nas jornadas a destacar neste 1x2 esta semana. Alex, porque temos aqui para começar 2 jogos de Champions e depois... 3 jogos de Champions. Sim. E depois temos... dois jogos de Champions, um de Taça Portugal. Sim. E temos Conference League. Então, Barça-Dortmund. Barça-Dortmund, eu vou Barça 1, odd de 1... Calma, eu não sou assim tão hater do Barcelona. Estou a brincar. 1,33 a odd do Barcelona e nós os dois vamos que o Barcelona vai vencer este jogo. Sim. E PSG Aston Villa. Ambos vamos PSG, que está com a odd de 1,35. PSG vai all the way até à final para vencer a competição. Portanto, eu vou PSG 1, odd de 1,35. Está aqui provado o favoritismo de um lado do bracket de Paris Saint-Germain, do outro lado do Barcelona. Acho que as odds também nos dão essa ajuda para provar esse favoritismo de um e do outro clube, portanto, sem dúvida. Olha, Alex, mas será que o Rashford vai ter outra noite em Paris muito feliz, como teve no passado? Eu acho mais que vai ser Asensio. Asensio está em grande. Pode ser que aconteça. Pula na fantasy e não resultou, mas vai resultar. E Tirces Benfica. Benfica 2, eu vou naturalmente Benfica 2. Com maior ou menor dificuldade, parece-me que o Benfica e Brunelage operando de rotação. Exato. E é bom. Leandro Santos, Sheldrup, Samuel Soares. Jogadores como Bairami, como Leandro Santos, como Sheldrup, Arthur Cabral, poderão ter mais oportunidades neste tipo de jogos. Também. Exatamente. Portanto, parece-me que sim. Benfica 2. E para fechar, Alex, Conference League, Legia Varsóvia, Chelsea 2. Eu vou Chelsea 2. Mas, depois falaremos melhor sobre este jogo, sobre esta eliminatória, não será as favas contadas que possamos achar, pelo menos, o jogo na Polónia. O jogo na Polónia. Acredito que sim, porque sim, o Legia tem muita história e é uma das principais equipas na Polónia. E vou de Chelsea 2. E atenção ao treinador português do Legia. Portanto, dou só este toque. Nós falaremos melhor sobre isto no decorrer desta eliminatória. Exatamente. Vamos dar mais destaque. Malta, é isto já feito, Alex. Portanto, quinta-feira estamos de volta, para vocês sexta, para o segundo primeiro show da semana. Façam aquilo que o Alex disse no início. Comentem, participem em tudo, subscrevam as 5 estrelinhas no Spotify e o like também no episódio do YouTube. Exatamente. Malta, um grande abraço a todos e até ao segundo episódio desta semana. Um forte abraço, pessoal, e até sexta.